Olá, querido fera, tudo bom? Nós vamos falar hoje sobre o processo de irradiação. É o nosso terceiro processo de propagação de calor, tá bom? Mas primeiro, vamos a uma simples perguntinha. Você sabia que todo o corpo, a uma temperatura diferente de 0 Kelvin, ele emite um tipo de radiação, no mínimo um tipo? Sabia disso aí? Então saiba que todo o corpo que encontra-se a uma temperatura, por exemplo, de 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, menos 30 graus Celsius, ou seja, a uma temperatura diferente de 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius, esse corpo emite uma radiação. Essa radiação, ela vem na forma de ondas eletromagnéticas, desculpe. E essas ondas eletromagnéticas, elas conseguem até passar pelo vácuo. Aí vem o processo da irradiação. O processo da irradiação nada mais é do que um processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. Toda onda transporta energia. Nos nossos módulos à frente, a gente vai comentar sobre ondas. E você vai entender o porquê das ondas transportarem energia. Hoje você assume essa situação, tá bom? Então essas ondas eletromagnéticas transportam essa energia, mesmo através do vácuo, mesmo sem necessidade de um contato, como ocorre na condução, tá bom? Esse acredito que é o charme, tá? Que é o X da irradiação. Então a gente vai tentar, de uma maneira bem simples, tá? Explicar o que é a irradiação para você. Porque você entendendo o que é irradiação, você vai entender bem todos esses fenômenos climáticos, ou boa parte deles, tá? Porque quase todos eles sofrem influência da irradiação, tá bom? Então vamos começar o nosso primeiro slidezinho aí, dá uma olhada. Como eu tinha dito anteriormente, a gente tem aqui o Sol emitindo ondas eletromagnéticas, tá bom? Essas ondas eletromagnéticas a gente vai destrinchar depois, mas não esqueça, primeira coisa, que entre o Sol e a Terra existe uma região de vácuo, e que o Sol encontra-se a uma temperatura, deixa eu tentar selecionar outra corzinha aqui, o Sol encontra-se a uma temperatura, opa, não foi ainda, agora, muito alta, tá? Temperatura muito, algo em torno de 6.000 graus, a gente poderia dizer, 6.000 graus Celsius. Então, ele vai emitir muita radiação. Essa radiação chegará até a Terra. Não que só exista irradiação com o Sol, mas a gente está usando o caso extremo, um ferro de roupa, tá? Um ferro de passar roupa, desculpe, aquecido, ele emite radiação, tá bom? Mas a gente vai tentar focar hoje na nossa aula falando sobre o Sol para podermos falar sobre todos esses fenômenos climáticos. Então vamos lá. Vamos falar sobre as ondas eletromagnéticas. A gente tem aqui o que nós chamamos de espectro eletromagnético, com diferentes tipos de ondas. Você tem aqui ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, radiação gama, enfim. O Sol emite uma boa parte dessas ondas, tá? Mas a gente vai focar nosso estudo aqui. Infravermelho, ultravioleta e essa faixazinha aqui que é da radiação visível, que inicia no vermelho, tá? Deixa eu colocar aqui, inicia no vermelho e vai até o violeta, desculpe, vermelho, deixa eu apagar aqui, e vai até o violeta. César, então quer dizer que essa faixa aqui, que vai de 700 nanômetros de comprimento de onda até 400 nanômetros de comprimento de onda, representam aquelas radiações que nós enxergamos. Exatamente. Você pode até chamar, como várias literaturas chamam, de luz visível, tá? Eu preferi chamar de radiação para ficar uma coisa mais específica, mas você pode chamar de luz visível. Então, vai do vermelho até o violeta, tá certo? Importantíssimo é localizar aqui o infravermelho e o ultravioleta.
Perceba que o infravermelho possui comprimentos de onda maior do que a luz visível. E o ultravioleta, comprimentos de onda menor. Isso tem uma grave consequência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu puxar uma paginazinha em branco aqui para a gente. De uma maneira bem simples mesmo, eu não vou poder entrar nesse assunto agora. A gente tem que a energia transportada por uma onda, ela é calculada dessa maneira. Na verdade, não é simplesmente assim. Essa seria a energia de um fóton da onda, de um fóton dessa radiação. Mas a gente vai tentar simplificar, só para que você entenda alguns detalhezinhos. Por exemplo, essa é a energia, tá bom? E essa aqui é a frequência. Escrevendo um pouquinho mais rápido hoje, para a aula não ficar tão cansativa. Então, a gente consegue enxergar por essa equação, isso aqui é uma constante, chamada de constante de Planck. Tá bom? Que é um certo valor que vai ser sempre fornecido nas provas. Bom, a gente consegue perceber que a energia transportada por uma onda, ela é diretamente proporcional à frequência dessa onda. Então, ondas de grande frequência transportam grande quantidade de energia. Os seus fótons, veja, eu estou comparando situações de intensidades iguais, com a mesma quantidade de fótons. Então, para uma mesma quantidade de fótons, ondas de maior frequência irão transportar maior quantidade de energia. Então, retornando àquele quadro nosso, a gente consegue ver que o infravermelho e o ultravioleta, o infravermelho tem maior comprimento de onda e o ultravioleta tem menor. Indo para a equação da onda, que diz que V é igual a lambda vezes F, como todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, essas duas grandezas passam a ser inversamente proporcionais. Então, o comprimento de onda do infravermelho é maior do que o comprimento de onda do ultravioleta. Tudo bem. Em compensação, a frequência do infravermelho é menor do que a frequência do ultravioleta. Isso faz com que o ultravioleta transporte muita energia e tenha comprimento de onda pequeno. Isso é muito ruim para a gente. Tá? Por quê? Porque esse comprimento de onda pequeno representa grande poder de penetração. Então, o ultravioleta penetra fácil em alguns materiais, enquanto que o infravermelho não. O infravermelho fica mais superficial, porque por ele ter uma baixa frequência, tá? Ele tem um comprimento de onda muito grande, então ele não penetra facilmente. Isso vai trazer algumas consequências para a gente. Vamos lá, vamos entender que consequências seriam essas daí. Vamos lá. Você tem aqui uma estufa para plantas. O vidro, tá? Vou indicar aqui o vidro. Beleza? O vidro tem uma característica interessante. O vidro ele consegue ser opaco ou mais ou menos opaco, né, para não ser tão radical, ao infravermelho e bem transparente à luz visível, eu vou só escrever aqui luz, tá bom? E ao ultravioleta, tá? Esse fato devido ao comprimento de onda. Não encare com muito radicalismo esse opaco ao infravermelho, não é 100% opaco. Ele ainda permite que passe alguma coisa, mas muito pouco, tá bom? Eu preferi colocar aqui o termo ondas curtas, onde a luz e o ultravioleta estão englobados aí, tá certo? Bom, essas ondas curtas provenientes do Sol vão penetrar facilmente pelo vidro, você enxerga aí. Porém, no chão dessa estufa existe um material preto. Deixa eu colocar aqui, material escuro. Material
preto ou escuro. Volta para a tela aqui comigo, rapidinho. César, por que material preto? Por que material escuro? Rapidamente. Corpos brancos são extremamente refletivos, tá? Refletem muito fácil as ondas eletromagnéticas, tá bom? Todo corpo branco tem essa grande capacidade de refletividade. Os corpos escuros não, eles são excelentes absorvedores de energia. Quando eles absorvem energia, eles se aquecem. Ao se aquecerem, eles emitem ondas eletromagnéticas. Então, quando eu estou com uma roupa escura, com uma roupa preta, essa roupa vai absorver a luz. Ao absorver a luz, as moléculas dessa minha roupa ficarão mais aquecidas, consequentemente, elas vão passar a emitir mais radiação do que emitiam antes. Lembra? Iníciozinho da aula, maior temperatura, maior quantidade de radiação. Então, quando eu coloco aquele chão ali escuro, aquele chão escuro vai absorver essa luz, tá? E ao absorver essa luz, ele vai emitir essa luz na forma de ondas, sendo que ele não tem temperatura suficiente, entre aspas aí, tá? Para emitir ondas de grande energia, de grande frequência. Então ele acaba emitindo ondas longas, que são ondas de baixa frequência e grande comprimento de onda. Essas ondas longas representam o infravermelho. Então, essas ondas longas, quando tentarem sair dessa estufa, elas não vão conseguir sair facilmente. Do mesmo jeito que as ondas longas que vieram do Sol também não conseguiram entrar. Resultado, aquele ambiente fica aquecido, aquele ambiente tem um aumento de temperatura, tá bom? Retorna a nossa figurinha aqui. Olha só, as ondas longas, quando elas quiserem sair, elas não vão conseguir sair fácil. Apesar de nós termos colocado saindo aqui, mas imagine que várias ondas tentaram sair e não conseguiram sair. Consequentemente, a temperatura interna desse ambiente aumenta. Daí o nome estufa. Cara, o seu carro, quando você estaciona, o seu carro, deixa eu retornar aqui para a telinha para vocês. Quando você estaciona o seu carro sob o sol, que você coloca aquele protetor na frente, aquele, numa linguagem simples, tá bom? Aquele tapa-sol, tá bom? Que nós chamamos. Aquele tapa-sol, ele não está ali com o intuito de impedir a entrada do calor. Os vidros hoje em dia do carro conseguem fazer isso. Na verdade, ele está no intuito ali de impedir a entrada das ondas curtas, ultravioleta, luz visível. Por quê? Porque essa luz, ao entrar no seu carro, vai encontrar, primeiro, tapetes do carro que são pretos, painel do carro que é preto, banco do carro que normalmente é preto. Cara, essa luz, quando for absorvida por esses corpos, essa luz será transformada, será reemitida na forma de calor. Quando esse calor quiser sair, os vidros travam esse calor. E aí aquele ambiente também vira uma estufa. Entenderam? E aí você vai dizer, César, mas o que é que isso tem a ver com o efeito estufa da Terra? Tudo. O que ocorre é que a Terra tem uma camada formada basicamente de CO2 e água, vapor de água, que funciona mais ou menos como vidro, tá? Ele é opaco, mais ou menos opaco, tá? Menos ainda, tá? Do que realmente o vidro é. As ondas de calor, e ele é transparente às ondas de luz, às ondas de ultravioleta. É óbvio que essa camada também vai refletir uma parte dessa luz, mas eu estou preocupado com a parte que entra, tá bom? Então essa luz, quando entrar na Terra, quando entrar na atmosfera terrestre, essas ondas, né, luz visível, ultravioleta, elas vão encontrar diversos corpos. Alguns desses corpos vão refletir essas ondas, daí essas ondas irão retornar. Do mesmo jeito que elas entram, elas retornam, sem nenhum problema. Alguns corpos vão absorver e vão reemitir, normalmente na forma de ondas longas, tá? De baixa energia. E aí essas ondas não vão conseguir sair e a Terra vai aquecer. Isso é bom. Ei, isso é bom. O efeito estufa não é ruim. O aumento do efeito estufa que é ruim. César, mas o que é que tem causado o aumento desse efeito estufa? Basicamente a poluição. A gente ao longo do curso irá dar várias diretrizes, tá? Vários fatores que aumentam essa poluição, mas por enquanto a poluição.
Basicamente falando, essa poluição está deixando essa camada de CO2 e água cada vez mais densa. É como se naquela estufa tu colocasse outra camadazinha de vidro, então iria entrar muito menos e iria sair muito menos essas ondas. Consequentemente, o calor está cada vez saindo menos. Se ele antes conseguia sair ainda, porque não é totalmente opaco, agora ele sai cada vez menos. E aí esse aquecimento está fazendo uma coisa interessante. Interessante, mas ruim. O gelo, na Antártida, por exemplo, ele é branco. Você sabe disso aí. Se ele é branco, ele tem um grande poder refletor. Uma refletividade alta. Porém, esse gelo, quando ele derrete, que ele vira água, ele perde essa capacidade refletiva, então ele ganha uma capacidade de absorção. Se ele antes refletia, essas ondas entravam, batiam e saíam. Tá? Agora não, ela é absorvida, essa onda. Essas ondas são absorvidas. E na hora que elas são reemitidas, elas não saem, porque elas são ondas longas, de baixa energia. E aí elas ficam e derretem mais gelo. E reduz essa quantidade de branco, de partes refletivas. Então isso é uma bola de neve, fazendo um trocadilhozinho com o gelo. Tá? Isso é uma grande bola de neve que está cada vez aumentando. Essas partezinhas brancas, guarda essa palavrinha, a gente chama de albedo. Albedo. Então, quando alguém falar de redução de albedo, você vai entender redução de partes brancas, redução da capacidade de refletividade. Tá bom? Beleza? Um quadro explicativo mais ou menos do que ocorre, para que você veja o que é que ocorre com essa radiação quando entra na Terra. Então, ó. Radiação solar que atravessa a atmosfera, sem nuvens, uma parte dela é refletida, parte da radiação terrestre é refletida pela atmosfera e pela superfície. Parte da radiação infravermelha passa pela atmosfera e perde-se no espaço, beleza? Aumento da temperatura da Terra por devolução da irradiação terrestre, aquilo que eu comentei, aquilo que a Terra gera bate e volta. Alguma da irradiação terrestre é absorvida e reenviada para a Terra pelos gases do efeito estufa, aquecendo a troposfera e a superfície da Terra. Então, mais ou menos aquilo que nós falamos, a gente vai bater um pouco mais nessa tecla ao longo do ano todo, tá? Ano não, né? Ao longo do nosso curso todo, tá certo? Mas, basicamente, depois você assiste outra vez esse vídeo e dá uma sacada nesse gráfico, tá bom? Ele é de extrema importância para você. Tá bom? Então, vamos retornar aqui, eu ia já passando para outra aula, tá? Mas, enfim, espero que realmente vocês tenham adquirido essa noção da irradiação. Posso afirmar que não foi suficiente esses 15 minutos de aula, mas posso reafirmar que os encontros em relação a esse tema vão ocorrer cada vez mais. A gente está montando umas aulas temáticas, tá? Para fornecer, para enviar, né, para o site de vocês, para o ambiente de vocês, com biologia, física e química. A gente está montando umas aulas, tá, para tentar conversar um pouco mais sobre esse aquecimento. E aí você vai ter realmente as ciências da natureza reunidas num único encontro. Basicamente, essas aulas devem estar prontas, eu acho que lá para junho, julho, tá bom? Então, podem aguardar que esses encontros vão existir. Tá joia? Então, na próxima aula a gente vai exercitar sobre esses temas de hoje. Um abraço, tchau, tchau, bom estudo!